Sabe, existe uma ideia que, quando a gente entende de verdade, pode mudar a forma como a gente enxerga o mundo. É a seguinte: o poder mais eficiente de todos é aquele que a gente nem percebe que existe. Aquele que opera nos bastidores da nossa vida, sabe? Moldando o que a gente decide sem que a gente nem se dê conta. Vamos pensar numa coisa. Por que a gente segue certas regras mesmo quando não tem ninguém olhando? Porque agimos de certas maneiras quase que num piloto automático. Essa pergunta, essa é a nossa porta de entrada para a gente começar a desvendar essa arquitetura invisível do nosso mundo social. E é aqui que está o pulo do gato. O verdadeiro domínio não vem da força bruta, mas sim da naturalização. Quando uma forma de poder se torna tão comum, tão cotidiana, que parece ser o jeito normal das coisas, aí sim ela atingiu seu nível máximo de eficiência. Beleza, então vamos começar a desembrulhar essa história. Quase sempre a gente associa poder com violência, né? Mas será que é só isso mesmo? Vamos tentar entender por que obedecemos, mesmo quando não existe nenhuma ameaça direta. Olha só que interessante essa distinção que a filósofa Hannah Arendt faz. Para ela, a violência não é a essência do poder. Na verdade, a violência costuma aparecer justamente quando o poder de verdade está falhando, está em crise. Pensa assim: enquanto a violência domina corpos de forma temporária, o poder organiza mentes a longo prazo. É uma diferença fundamental. Certo. Se não é pela força, o que é que sustenta um poder estável? O que faz ele durar? Max Weber nos dá a resposta com uma palavra: legitimidade. Para que uma ordem social se mantenha de pé, as pessoas precisam acreditar que ela é válida, que ela é correta, ou, no mínimo, que ela é inevitável. E Weber identificou 3 fontes principais para essa crença. A primeira é a tradicional, baseada no costume, naquela ideia do sempre foi assim. A segunda é a carismática, que nasce da devoção a uma liderança vista como um excepcional. E a terceira é a legal racional, que se baseia no respeito às leis e às regras impessoais. Qual o resultado de tudo isso? A obediência se torna voluntária. O poder deixa de ser uma coisa imposta de fora e vira normalidade. Certo, agora vamos um nível mais fundo. Porque o poder não serve só para garantir a obediência. Ele vai muito além. Ele define as próprias regras do jogo social, moldando o que a gente passa a considerar como normal. Para entender isso, o conceito de hegemonia, do Antônio Gramsci, é, essencial. Pensa na hegemonia como se fosse o sistema operacional da sociedade. O grupo dominante consegue fazer com que os interesses dele pareçam ser os interesses de todo mundo. E não é uma conspiração, não, é um processo cultural muito profundo. E como é que a gente percebe isso no dia a dia? Bem, é quando uma ideia é aceita simplesmente porque sim. Ou quando outras possibilidades são logo de cara descartadas como absurdas ou fora da realidade. Ou ainda, quando uma opinião específica parece ser a única que faz sentido. É exatamente aí que o domínio se torna tão eficaz que ele se confunde com a própria realidade. E isso leva a gente para uma ideia muito forte de Stephen Lukes. A forma mais sofisticada, mais suprema de poder é aquela que consegue impedir um conflito antes mesmo que ele tenha a chance de começar. É o poder de controlar a pauta, de decidir o que pode e, principalmente, o que não pode nem sequer ser pensado ou discutido. Agora, a gente vai mudar o foco para dentro. O poder moderno não controla apenas o nosso ambiente externo. Ele também molda as nossas mentes, os nossos desejos e até o jeito como a gente se vê. A perspectiva do Michel Foucault sobre isso é simplesmente genial. O poder, hoje em dia, não atua tanto proibindo as coisas abertamente, punindo. Ele funciona de um jeito bem mais sutil. Ele organiza, ele treina, ele nos normaliza. Foucault chama isso de poder disciplinar. E a sacada é que ele não está concentrado num lugar só, como um rei no seu trono, por exemplo. Não, é um poder difuso espalhado por todo lugar, nas escolas, nas empresas, nos hospitais. E o efeito dele é que a gente passa a regular nosso próprio comportamento, a agir como se estivéssemos sendo vigiados o tempo todo. E o mecanismo por trás disso é de uma simplicidade incrível. Primeiro, vem a sensação de vigilância, de que tem sempre um olhar sobre nós. Isso nos leva ao segundo passo, a normalização. A gente começa a se comparar com um padrão, a buscar se encaixar. E, por fim, o passo final e mais importante. A gente internaliza esse olhar e passa a se policiar. É aqui que o domínio atinge o seu auge, porque ele se transforma em autocontrole. Ok, diante de tudo isso, a grande pergunta que fica é: como é que a gente retoma o controle?
A resposta está em fazer exatamente o oposto do que o poder faz. É tornar o invisível visível. A chave é usar o nosso pensamento crítico para identificar e, quem sabe, conseguir romper com essas estruturas. Então, como é que a gente pode começar a enxergar esse poder na prática? Como trazer para a luz do dia esses mecanismos que operam de forma tão sutil na nossa vida pessoal e também na profissional? O ato de pensar pode ser um ato de ruptura. E ele começa com ações bem práticas, como, por exemplo, questionar aquela mentalidade do "ah, mas sempre foi assim", ou observar com atenção a linguagem que é usada por quem tem autoridade. Se perguntar: que vozes não estão sendo ouvidas aqui? Que perspectivas estão faltando? E talvez o passo mais difícil, reconhecer a nossa própria participação, muitas vezes inconsciente, nesse sistema todo. E isso tudo nos deixa com a reflexão final que amarra todas essas ideias. O poder que se mostra, o poder explícito, pode ser confrontado, mas o poder que se esconde, o poder invisível, esse precisa primeiro ser revelado. Tornar visível aquilo que parece natural é o passo mais decisivo para a liberdade. Porque o pensamento crítico não é só um exercício intelectual, é um ato de ruptura. Este roteiro e essa apresentação foram desenvolvidos aqui pelo canal Terceiro Cérebro, um espaço criado especialmente para quem busca conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. Se este conteúdo fez sentido para você, considere curtir, comentar e compartilhar. E claro, se inscrever no canal é o que nos dá força para que o nosso projeto continue. Muito obrigada!